Bom, o programa recebe o vereador Clayton Silva, que vai nos trazer aí o seu comentário também das quartas-feiras, as suas informações pertinentes aí para a nossa comunidade. Prazer estar sempre recebendo aqui o vereador Clayton. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Celinho. Bom dia a toda a equipe do Clique Camaquã. Um bom dia especial aos ouvintes internautas que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira, uma manhã nublada e com um pouquinho de vento, né? Um ventinho até gelado aí no centro. Celinho, eu quero aqui comentar, né? Nós tínhamos feito aí nas últimas semanas, né, uma intervenção, uma solicitação, na verdade, um pedido de providência ao Poder Executivo, e que no dia de ontem, através de uma nota do município, foi confirmado e atendido, né? E quero aqui cumprimentar, nesse momento, né, tanto os responsáveis do FAPES, quanto também o prefeito, né, e a administração como um todo, por ter atendido e ter conseguido perceber, né, a dificuldade que alguns servidores teriam frente a um desconto dobrado do IP no mês de agosto. Nós havíamos pedido ali, porque na folha de julho, devido às mudanças do IP Saúde, não foi possível cobrar, né, e descontar dos servidores o mês de julho, obrigando, então, o município a ter que descontar dobrado no mês de agosto, né, descontar o julho e o agosto dentro do mesmo mês. E, percebendo essa questão, e a partir de alguns contatos, nós fizemos esse pedido de providência e pedimos ali que fizesse, então, um parcelamento do mês de julho. E aí trouxemos alguns exemplos, como de uma colega serviçal, que tem 70 anos, e que o dela, né, ganha R$2.000, a parte dela é R$56 devido à contrapartida do município. Mas do cônjuge seria R$556. Então isso passa de R$600. Não foi descontado em julho. Aí em agosto descontaria, agosto e julho, ela teria mais de R$1.200 e sobraria 700 pila de salário. Tá? Qualquer outro desconto que ela tivesse ali no contra-cheque, sobraria talvez 300 pila. E alguns poderiam até ter um contra-cheque negativo. Então nós pedimos esse olhar, e essa sensibilidade ao Poder Executivo, e pedimos ali que fosse parcelado em pelo menos 2 ou 3 vezes. E, na verdade, ontem, então, surgiu ali já a nota, onde vai ser parcelado o IP de julho em 5 vezes. Tá? Então, até um pouco melhor daquilo que nós pedimos, tá, Celinho? Então, a gente tem que aí também reconhecer e agradecer por ter atendido esse pedido nosso, a partir do momento que identificamos. Mas também dizer aqui que, pela nota, tá, aquele servidor que entender que não quer ou que não precisa deste parcelamento, informa o RH, né, para que o RH, então, já desconte de uma vez só. Porque para uns, daqui a pouco, não vai fazer sentido o parcelamento. Para outros, há necessidade. Ou daqui a pouco, não, eu já prefiro que desconte de uma vez e eu estou livre dessa. Então, ficou assim bem acessível, bem maleável, né, onde pode ter esta opção. Então, primeiro, comentar sobre isso, que eu acho que é extremamente importante. E o segundo ponto, Celinho, assim, a gente vem conversando, dialogando aí sobre um projeto de lei que entrou na Câmara, um projeto um pouco polêmico, como qualquer assunto também, sempre tem os dois lados da moeda, né? A gente sabe disso, que é a questão do projeto, né, chamado hoje o projeto da pesca, né, que é tentando regrar a pesca nas barragens do Arroio Duro e da Maria Uguim. Dizer aqui que nós havíamos dito, no ler o projeto, tínhamos percebido ali que tinha algumas inconstitucionalidades dentro do projeto, porque ele vai além do que compete ao município, tendo em vista que barragens é regrado ali pelo ente federal, né, e não por municípios. Ela é uma propriedade da Marinha Brasileira. Então, ela tem que seguir algumas normas
nacionais, onde o município não pode regrar. É muito limitado. Pode regrar em algumas coisas, mas não em tudo. E foi para a CCJ já devolveu o projeto para o Executivo, apontando algumas inconstitucionalidades já vistas pelo IGAM, e onde também um outro corpo jurídico que nós tínhamos consultado já tínhamos apontado. Então, dizer que, e aí às vezes as pessoas entendem um pouco errado, eu quero dizer que eu sou sim a favor do projeto que regula, e regulamenta toda essa questão da pesca dentro das barragens. Mas não da forma que ele está escrito. Primeiro porque a gente viu que tinha inconstitucionalidades e que, sendo aprovado, poderia ser derrubado com um ADIM e voltaria tudo ao que era antes. Mas entendo sim que tem que ter regras. Precisamos regrar e penso que ele pode, em alguns aspectos, até ser mais amplo até. Acho que nós podemos ali, inclusive, junto com a UD, que é a responsável, que é quem gerencia, quem tem a sessão da barragem, regrar a barragem com espaços, e inclusive identificados. Qual é o espaço para caminhada, qual é o espaço para esportes radicais, qual é o espaço dentro da barragem que vai ser utilizado, por exemplo, para jet ski, que a gente sabe que o pessoal usa. Então, esse espaço é para jet ski, esse espaço aqui é para pesca normal, esse espaço aqui é para quem tem carteirinha, tem limite, vai limitar, pode ou não pode usar rede, se puder usar a rede, qual é o tamanho. Então, eu sou de acordo, tem que regrar mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender o seguinte, e aí eu quero fazer aqui uma linha de raciocínio, sabe? Que é por onde eu tenho me baseado, que a barragem é um manancial. As barragens, são duas, elas são um manancial, que estão ali para atender a comunidade camaquense. E esse manancial, ele atende lá a nossa várzea, irrigando as lavouras de arroz, ele atende aqui a nossa cidade, a zona urbana, abastecendo de água para beber, para tomar banho, para todo o uso que a gente precisa, e todos nós usufruímos. A barragem atende os demais moradores de Camaquã e de fora de Camaquã, podendo ser utilizada para esporte, lazer, diversão, turismo. E, ao mesmo tempo, eu entendo que ela não pode deixar de atender quem mora na costa da barragem. A pessoa que mora na costa da barragem, que é morador dali, ele também tem que poder usufruir dali. Acho que ele pode pescar o peixinho dele e vender. Nós não podemos, porque da maneira que a lei está escrita hoje, ela diz que não pode comercializar o peixe que for tirado de dentro da barragem. Aí vão dizer, não, mas se for de anzol pode. Não, do jeito que está escrito, não pode. Então é isso que nós estamos dizendo. Porque às vezes se diz uma coisa, mas quando tu vai ler a maneira que está escrito, não está bem assim. E depois de aprovado a lei, vale o que está escrito. A letra fria da lei que está, não tem outra. Então é isso que a gente está ponderando. Então, dizendo assim, a gente precisa chegar assim num consenso, e o que nós estamos fazendo é procurando construir esse consenso. Tive a oportunidade, agradeço ali, tive o convite para participar de uma reunião com um grupo de pescadores, tivemos uma reunião com o prefeito, vamos ter uma reunião com o meio ambiente, com as demais entidades que apresentaram o projeto, para a gente explicar o que precisa ser alinhado. E a nossa participação tem sido na construção de um diálogo, na construção de algo viável e que proteja também a nossa barragem. E a gente tem escutado muitas pessoas técnicas, então é importante sim regrar. Agradecer aqui a ex-vereadora Marivone, que é do Sintraf, que tem feito esse intermédio junto ali. Então, ela tem representado esses pescadores, e os quais, então, me convidaram para estar fazendo esse meio-campo, fazendo essa interlocução entre todos esses grupos aí. E dizer assim que fico muito honrado por isso, e é o que nós estamos tentando fazer. Então, em breve, a gente deve ter aí alguns alinhamentos,
E muitos dos pescadores já disseram que eles também querem regras. Eles concordam com as regras. Né? Então, porque também protege, principalmente os que moram ali na costa da barragem. E que eu acho que esses têm que ter o direito de tirar o seu peixe ali. É uma posição minha e respeito, né, qualquer posição divergente. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Precisa ser regrado e determinado que espaço é para quê. Esse não foi em votação ainda, tá em que pé essa... Esse não foi a votação, ele entrou, ele agora foi devolvido pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator dentro da CCJ é o vereador Vitor Azambuja. Então, tendo a indicação do IGAN, que é quem nos assessora a Câmara juridicamente, de que o projeto estava com algumas inconstitucionalidades, né, tinha algumas ilegalidades, o relator, o vereador Vitor, devolveu para a Prefeitura o projeto. Então, nesse momento, o projeto está no Executivo, com esses apontamentos, né, onde precisa ser feito algumas correções. A sessão da Câmara de Vereadores foi realizada na parte da tarde, nesta segunda-feira, né? Isso, nessa segunda-feira foi realizada na parte da tarde. A primeira e a segunda sessão do mês à noite. As demais na parte da tarde. Porque as demais, por exemplo, setembro nós vamos ter 5 segundas-feiras. Então nós vamos ter as 2 primeiras de noite e as 3 serão de tarde. As outras sempre são à tarde, né? Isso. E como andam projetos, enfim, que estão em andamento na Câmara de Vereadores e que são debatidos, né, nas sessões, como é que está o trâmite, o andamento desses projetos, vereador? Olha, os projetos têm tido aí até bastante celeridade, o pessoal tem ali tido ali um bom comprometimento com os projetos, né? Isso a gente tem visto, projetos andando até rápido. E é um ano também, que vou dizer assim, de muitas sessões extraordinárias, né? Estou para dizer que talvez esse seja o ano aí de todo, né? Estou no meu 3º mandato. Este eu creio que vai ser o ano que mais vai ter sessão extraordinária. Existe um limite para a sessão extraordinária ou conforme a necessidade? Conforme a necessidade, né? É uma decisão do presidente da casa. Ele entender que é necessário, ou algum projeto de lei, às vezes, que precisa passar com uma urgência maior, o executivo pode solicitar e o presidente pode atender ou não. Mas teve alguns projetos ali que precisava tramitar com maior agilidade. Projeto, por exemplo, quando ia se liberar um recurso para o hospital, então se chamou uma sessão extraordinária para conseguir liberar dentro da mesma semana, né, porque sabíamos que estava com algumas dificuldades grandes, então foi liberado. Às vezes projetos que têm prazo ou data, né, ou recursos que às vezes estão no limite de estourar, então se faz uma extraordinária para que não se perca este recurso. Então são esses momentos, mas é analisado e decidido pelo presidente da Câmara. Perfeito. Bom, não sei se tem mais algo a acrescentar, vereador. Deixa o espaço livre, liberado, para que possa trazer aí as informações. Vereador sempre muito atuante, né, tanto no interior quanto na cidade, atendendo as demandas aí, claro, e debatendo projetos, né, que é sempre importante, né? Exato, a gente tem procurado sempre ali analisar bem, Serinho, como bem dissesse ali, cada projeto, entender o que é o projeto e não ter medo de se posicionar, seja por o projeto, às vezes, a gente perceber que tem algo que não está de acordo com a Constituição, ou porque, às vezes, não está atendendo a população como deveria. E propondo ali, quando possível, melhorar. Eu sempre tenho dito, se o projeto for bom, eu vou votar a favor. Não interessa de onde ele veio. Essa é a minha posição. Se eu entender que o projeto não é bom, eu vou tentar apresentar algumas coisas para melhorar ao ponto de eu conseguir votar favorável. Podendo mudar o entendimento mesmo que naquele momento esteja direcionado a votar contra, mas com esses ajustes podendo, né, dar a oportunidade de mudança de voto, né, o que eu acho importante. Exato. Né? Olha, mas se ajustar aqui eu consigo votar favorável. Então, às vezes acontece, às vezes não. Bom, não acontecendo o ajuste, eu entendendo que não dá, eu vou votar contra sem problema nenhum. Tá? Esse é o compromisso que eu tenho, o compromisso que eu assumi com a comunidade camaquense, e essa liberdade para mim não tem preço, sabe? Tá tudo bem. E a gente, e dizer assim, tem tido um bom diálogo com o prefeito quanto a isso, sabe dessa posição, né? Muitas questões, às vezes a gente contribui até, às vezes quando compartilho o projeto, um pré-projeto, às vezes eu já olho e digo, olha, eu acho que
De repente, precisa adequar aqui. E às vezes chega já adequado lá na Câmara e a gente vota. E às vezes o pessoal nem sabe que foi, né, perguntado antes. Mas eu sempre fico muito feliz em poder contribuir. Eu acho que esse é o nosso papel. E eu acho importante, vereador, porque eu acompanhava na internet agora, claro que eu não vou lembrar e nem conseguir explicar bem qual foi o lado, mas se eu não estou enganado, quando se faz uma oposição só para ser contra, né? Que também não sou a favor, acho que a oposição tem que ser válida para ajudar, para construir. E numa determinada cidade entrou um projeto que os vereadores que eram oposição, eles iriam naturalmente votar contra. Só que o contra só por ser contra. E o voto contra deles foi bom para a situação, porque eles conseguiram fazer um enrolo. Por quê? Porque é o chamado vereador que não olha, que não analisa, que votou simplesmente. Não, se a situação está a favor, eu sou contra. Então, é aonde a comunidade também entende que não é importante, né? E analisar, ver o projeto, não votar só por votar, é super importante. E eu vejo, né, que esse dia até comentava aqui que o vereador Clayton, ele vai a fundo para tomar a melhor decisão. Pode, daqui a pouco, aquela decisão não ser a que agrada um, agrada o outro, mas não só por posicionamento político. Claro que a política tem essa questão, né, vereador? Mas é importante também o anseio da comunidade, e analisar e ver, não, isso aqui vai ser bom, então eu também estou junto, né? Exatamente. Então, sempre assim, o projeto for bom, que negócio assim, do IP. Tá? Pesou para alguns, melhorou para outros, mas era algo que nós tínhamos a consciência que não havia outra alternativa para o Executivo. Porque vinha imposto de cima para baixo. Seria muito fácil o vereador Cláudio chegar aqui e dizer, não, sou contra porque vai ferrar e fazer um discurso daqueles assim, só político. Mas esse não sou eu. Eu prefiro chegar e dizer assim, colega servidor, a realidade é essa. Nesse momento, o prefeito não tem escolha. Ou é isso, ou terminamos com o IP. Ninguém mais vai ter o IP Saúde. Porque essa era a realidade. A única coisa que eu solicitei e indiquei numa das reuniões, quando me perguntaram, tanto no RH quanto dentro da administração, foi o seguinte, eu digo, olha, eu ainda acho que é possível, e poderiam estudar, e foi o que foi feito, eu disse, de daqui a pouco, aquele que ganha menos, o município dá uma contrapartida maior que os 50% atual, para que esse possa, então, até de repente deixar o seu cônjuge como dependente, já que o dependente agora é integral, ele tem que pagar integral e o município não pode ajudar em nada. E isso foi feito. Quem ganha até 2 salários mínimos tem uma contrapartida no plano de saúde de 90% do município, e ele paga 10%. Isso possibilitou a ele colocar o seu cônjuge daqui a pouco como dependente, mesmo ficando mais caro, mas não vai ficar tão caro quanto. E vou te dar um exemplo prático aqui. Tá? Uma outra colega servidora lá, ela já é mais de 59 anos. Para ela custaria 556. E o cônjuge também tem mais de 59 anos, 556. Ela pagava R$200 do plano de saúde. Para os dois juntos, ia passar de 1.100, com um salário de 2.000. É inviável. Então, aí o município daria no mínimo 50%. Bom, dos 256, dos 556, vai dar ali 280. Vamos arredondar aqui. Do dela. Né? Mais os 500, mesmo assim ia dar quase 900. Com a contrapartida maior para essa pessoa, ela vai pagar só 56 do dela. E com os 556 do esposo, vai dar R$610, mais ou menos, 612. E aí ela me disse assim, olha, aí eu já posso botar meu marido como manter meu marido como dependente. Antes ali com quase 900 pila não dava, mas aqui se eu vou, o meu vai ficar 50 e poucos pila, eu consigo manter meu marido. Então tu vê a importância só dessa adequação, né, que possibilitou que essa pessoa que ganha menos, porque aquele que ganha mais, o IP ficou mais barato. Tá? Então esse ficou bom. Então a gente tentou ficar menos ruim para esse que ganha menos. Então essa foi uma das sugestões, eu digo, olha, para amenizar. E isso foi feito. O Executivo teve que aportar um pouco mais? Teve. Mas conseguiu, pelo menos, né, dar uma tranquilidade. Porque é aquela questão, né, Celinho,
né, mas eu tô, né, aqui com plano. Mas o cônjuge vai ter que tirar, dói, né? É verdade. Sabe? Pensando assim, tu vai tirar o teu cônjuge com mais de 59 anos, às vezes, se tá com algum problema de saúde, tu tem que fazer uma escolha dessa, é brabo. É difícil. Então, essas construções que a gente tem procurado fazer assim com muita seriedade, muita transparência. E dizer, a gente tem tido um bom diálogo com o prefeito Abner, com o vice-prefeito Luciano. Então, tem coisas que a gente tem que também reconhecer. Né? E isso eu digo assim, a gente tem, quando precisa, a gente tem sido atendido. Não quer dizer que eu vá votar tudo que for para lá. E isso eles sabem, não preciso nem dizer de novo, e está tudo bem, eu acho. Mas a gente conversar e tentar chegar, isso faz muita diferença, sabe? Inclusive no trabalho, não só do legislativo, quanto no do executivo, e muito mais para a população. Porque tu tem menos embate e discussão e bate-boca, às vezes, desnecessário nessa linha. Mas é isso, e agradeço aí também assim, o teu comentário, a tua análise aí, em referência a nós aí. Muito grato a esse espaço, desejo aí um excelente restante de semana para todos, né, que Deus nos abençoe.